que vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Inclinemos nossas cabeças. Pai bendito, Senhor eterno, se podemos estar aqui de pé, mas esta vez, assentados em lugares celestiais, tendo comunhão uns com os outros, dedicando adoração a Ti, elevando a Ti as nossas orações, os nossos corações, é porque a Tua misericórdia nos permitiu, Senhor. Ó Deus, dá que cada um dos Teus filhos possa atinar por essa tão grande graça e podermos nestes dias de incredulidade, de ceticismo, de tanto engano, de tanto mundanismo, tanta carnalidade, podermos ouvir a Tua voz em tempo de nos consertar, em tempo de nos arrepender, de nos converter dos maus caminhos, dos maus pensamentos, e nos prepararmos para aquela hora bem-aventurada da aparição do Senhor. Dá-nos corações puros, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Aceita, Senhor, a nossa oração. Aceita o nosso culto diante da Tua face, diante do Teu trono. Dá que cada irmão possa entrar na Tua presença, em espírito e em verdade, como está escrito, que o Pai procura os tais que assim o adorem. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos pelos enfermos,
pelos acamados, pelos que estão sofrendo momentos de decisões, aflições em suas vidas, desemprego, dificuldade material, enfermidades, indecisões no casamento ou qualquer outra coisa assim, ó Pai. O Senhor atina para a necessidade de cada irmão, de cada irmã, desde o mais novinho até o mais velho. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus. Dá-nos um espírito de verdade, dá-nos um espírito de amor, dá-nos um espírito reto diante dos Teus olhos. Encoraja-nos nas coisas corretas e desanima-nos nas incorretas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós lemos em 1 aos Coríntios, capítulo 3. Eu gostaria ainda de pensar com os irmãos, expressar o pensamento cantando Sublime Graça. O profeta diz que um pensamento expressado se torna em uma palavra. Então, vamos pensar na Sublime Graça. Quando você vai cantar, você deve pensar na letra daquilo que você está cantando, para que seja um pensamento expressado, cantado, se tornado em uma melodia, uma expressão cantada, não é? Então vamos inclinar nossas cabeças mais uma vez, pensarmos na sublime graça. Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, não merecia, não mereço. Eu não merecia de forma alguma ser chamado filho de Deus. Não merecia ser chamado irmão, muito menos ser um pastor, estar diante de vós. Não mereço tal coisa. Isto é a sublime graça. Sublime graça do Senhor, que infeliz salvou, mas vejo já perdido, ele me achou. Amém. Amém. Muito bem. Gostaria que sempre os irmãos que me ouvem, tanto aqui como nas congregações que ouvem as fitas, fossem educados, como tem sido, na verdade, através das Escrituras. Que, aliás, esta é a única educação que existe, verdadeira educação. É a educação cristã, no sentido da palavra. Não é certo? Amém? Então, esta carta aos Coríntios, e especialmente a primeira carta, parece que é uma carta que não é endereçada para a noiva de Jesus Cristo. Parece que nós não deveríamos ter necessidade de tais recomendações mais. Agora, como Deus é um bom pai, e você sabe, aquele bom pai, ele começa a instruir os seus filhos desde novinhos. E nunca na vida, um pai que de fato honrou a sua posição, que honra a sua posição de pai, perde o direito de aconselhar os seus filhos, de instruir os seus filhos. Por mais velhos que eles sejam, nunca os pais perdem esse direito. E os filhos que são sábios, que sabem dar valor a pais que honram a posição de pais, eles nunca desprezam a orientação dos pais. Isso não diminui as pessoas, de forma alguma. Pelo contrário, é honra. Pelo contrário, é privilégio. Eu cheguei ao tempo de, às vezes, responder à minha mãe descaridosamente e perguntar para ela até quando ela acharia de me tratar como se eu fosse uma criança.
Mas passando o tempo, e até hoje, constantemente, eu vejo a palavra daquela mulher se cumprindo. Os conselhos que ela me dava. Como foi sábia, como foi instruída, como foi entendida, como falou a verdade. É por isso que a Bíblia ensina aos pais: cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho, ele não fugirá dele. Aleluia. Agora, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. É claro, nós temos no mundo mesmo, eu creio, acredito que ainda hoje, que há pais mesmo descrentes que têm condição moral de darem conselhos para seus filhos. E mesmo, às vezes, nem tendo condição moral, eles podem dar bons conselhos. Mas, irmãos, Deus, como o verdadeiro bom pai, não deixa de estar sempre advertindo seus filhos. Eu pergunto, para um povo que está esperando, para pessoas que estão aguardando simplesmente o arrebatamento, simplesmente o rapto, como diz o profeta, o próximo passo de Deus é o rapto. Seria necessário uma carta, uma advertência como esta? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. A essas alturas eu creio que os irmãos que têm tido uma perfeita revelação da mensagem adoção, já se lembraram do confronto de Josué com Efésios. Isso nos traz uma melhor luz sobre o que o profeta diz neste confronto de Efésios, da carta aos Efésios, com Josué. É uma carta para quem sabe o que está fazendo, para quem não é mais carnal, mas espiritual. Paulo disse: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Existiria isto, porventura, no meio de um povo que só está aguardando o rapto, que já tomou posse da terra prometida, que já alcançou a Canaã? Sim, o profeta disse que depois, dentro de Canaã, eles ainda tiveram problemas e tiveram que lutar. Mas lutar, isso aqui dá um tipo perfeito. Tiveram que lutar como espirituais, não como carnais, porque a arma da carne nós já sabemos qual é, ou quais são. Aos Gálatas, capítulo 5, nós devemos estar sempre familiarizados com essas escrituras. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então não sereis carnais. Porque, irmãos, temos experiência em nós mesmos de que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Isso está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8. Isso é como um volante de um carro. Você pode ir numa estrada mais plana possível, na estrada melhor possível. Solta o volante do carro. Essa direção pode estar bem regulada, estar boa, perfeita, e o carro vai até certo ponto, ele vai em boa direção. Às vezes eu tenho experimentado isso, e a gente vai experimentar a direção de um carro, solta a direção e freia, para ver se está puxando para um lado ou outro, experimentar o freio do carro, e assim, se está puxando para um lado ou para o outro. E às vezes a gente consegue dirigir até uma certa distância sem a direção, com as mãos soltas da direção. Mas logo o carro vai sair da estrada. A tendência dele é sair, mesmo estando com a direção boa, regulada, mesmo a estrada sendo boa, a tendência é sair da estrada. É uma lei, isso é natural. E além disso, a estrada tem curva. Por isso que as pessoas não devem dirigir sem a devida atenção. Por isso que há muitos desastres terríveis que colhem vidas preciosas
E aquilo acontece em fração de segundo. Passa por cima de experiências de anos e anos de volante e mata, ceifa a vida. Um acidente é dentro de uma fração de segundo. Assim também é este veículo que se chama carne. Se o Espírito Santo deixar o controle da nossa vida, às vezes nós vamos equilibrando por um pouco de tempo e parece que não perdeu, mas acaba caindo, porque a inclinação da carne é esta. E vai ver, não está controlada pelo Espírito Santo. Você quer dirigir-se a si mesmo? Pois bem, então eu vou deixar. Vá, menina, vá. O profeta disse para Billy Paul: casa-te, e você vai bater a sua cara na parede. Faça! Você quer assim? Agora, nós nos pomos, muitas vezes, envergonhados, porque a Bíblia diz assim: os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. São dirigidos pelo Senhor. Não pode bater com a cabeça na parede aquele que é dirigido pelo Senhor. Sofrimento, provas, isto é próprio da vida cristã. Isso às vezes é sinal de que o Espírito de Deus está em nós. Eu não estou me referindo propriamente às provas. Eu estou me referindo a um carro que sai da rodovia, que se espatifa lá embaixo, que cai. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu não posso passar por cima destas lembranças que me vêm nesta hora. No capítulo 7 de Romanos, vamos considerar a fase da vida cristã. Capítulo 7 de Romanos, quando ele disse aqui, versículo 14 em diante: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Que tristeza é isto! Como a gente fica ferido por dentro e triste por fazer uma coisa que a gente não quer fazer, não gostaria de fazer. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então há uma lei em mim que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim é que faz estas coisas que eu não gostaria de fazer. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha que segredo tremendo, você saber que na sua carne, em seus sentidos, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Meu Deus, eu não queria fazer isso, eu não quero responder dessa maneira, eu não quero ter contenda dentro de casa. Mas por que, mulher, que ferveu essa panela desse jeito, essa contenda toda? Vai ver que começou numa coisinha tão simples, um palitinho de fósforo, incendiou um bosque. Mas eu não quero, pastor. Quando eu vejo tudo já aconteceu, quando eu vejo eu estou nervosa, esqueço, perco o senso, e abro minha boca e o que vem, falo coisas que eu não queria ter falado, nunca pensei em falar, que não é próprio de mim. A lei que está dentro de mim é outra, ela é santa. Eu não queria, quando eu vi aconteceu, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim é que está fazendo aquilo. Você mata uma cobra, massacra a cabeça dela, o corpo ainda fica mexendo muito tempo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quando eu ouço estas coisas, quando eu leio estas coisas, eu tenho prazer nestas coisas. O homem interior. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, nos meus olhos, na minha mente,
e em outros membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então aqui está o homem do capítulo 7 de Romanos. Está a mulher do capítulo 7 de Romanos. Capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Voltando aos Gálatas, capítulo 5, diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele saiu do capítulo 7 de Romanos. Agora vem aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Crucificado com Cristo, sacrificou todos os seus direitos. A sua carne está dominada pelo Espírito. O Espírito venceu a guerra. Você sabe o que habita naquela carne. Qualquer hora que você der uma folga para ela, você sabe o que ela vai fazer. É o mesmo que soltar um porco. Ele vai parar na lama, porque essa é a natureza do porco, essa é a natureza da carne, essa é a tendência da carne. Sem exceção, não há uma melhor do que a outra. Você vê milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, e a gente viaja para outros países, não vê uma pessoa igual a outra. Para dizer igualzinho, pode parecer qualquer coisa. E uma mais bonita, outra mais elegante, outra de uma forma, outra, um de uma cor, outro de outra, isso aqui. Mas quando joga tudo isso por terra, tira a vida destas mulheres que estão aí, esbeltas, provocantes, cheirosas, tira a vida daquele corpo, tira a vida desse rapaz, de uma hora para outra. O profeta diz, você está vendo aquela mocinha ali de lábios pintados, lábios vermelhos? Você pensa que ela é bonita? Daqui a 8 dias ela pode estar podre, ninguém quer cobiçá-la, ninguém quer nada com ela. O que é carne? É pus, é matéria inflamada. Se não toma banho, exala mau cheiro. Se não sofre os devidos asseios, ninguém pode suportar. Torna-se uma pessoa insuportável, torna-se uma vida conjugal infeliz, se não houver asseio, e assim por diante, porque é carne, é carne. Então saltam de um lado para o outro, saem do extremo e caem no outro, e tomam tanto cuidado com essa carne, a ponto da carne tomar o primeiro lugar de todas as coisas. Como se pode confiar em carne? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, em primeiro lugar, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Por isso o profeta diz que se você
ultrapassa a lei, a velocidade, você então está debaixo da lei. Mas se você está dentro da velocidade permitida, então você está debaixo da graça. Você não está debaixo da lei. A lei não tem nenhum direito sobre você. Mas quando você excede a velocidade, então você está debaixo da lei. Você só pode ser justificado pela lei. E aquele que quer se justificar pela lei, da graça está caído. Agora vamos voltar à igreja de Corinto. Os coríntios receberam de Paulo muita coisa, como diz o irmão Jackson, que ai de nós se não fosse essa carta também, porque nós temos esse período de infância, temos todas estas coisas dentro da igreja, e o tempo que nós deveríamos estar ocupando para combater estas coisas, dissensões, invejas, fuxicos, mexericos, conversinhas, porfias dentro da igreja, nós deveríamos estar pensando em coisas muito mais superiores. Deveríamos estar empregando o nosso tempo e pensando nas profundezas das riquezas de Cristo, o qual tem vindo e suprido as nossas necessidades de tal forma que hoje não somos carentes de tais disciplinas, porque não estamos mais debaixo desta lei, se é que já somos crucificados com Cristo. Mas uma coisa segura o homem, a mulher. É certo, irmãos, que esta vida depende de uma preservação, e a vida espiritual também depende da preservação. O natural explica o espiritual. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, tudo, Jesus Cristo tomou as coisas naturais. Os profetas tomaram as coisas naturais. São Paulo, São Pedro, todos que escreveram na Bíblia tomaram as coisas naturais para explicarem as espirituais. A vida natural depende de preservação, de cuidados. A vida espiritual também depende de preservação. Aquele que é salvo para sempre, como eleito de Deus. Ele é salvo desde antes da fundação do mundo, e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas Paulo disse assim: segundo a graça de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Você vê um edifício aí muito bonito, ele não pode ficar abandonado, depende de conservação. A lavoura depende também. Veja como Paulo tomou lavoura, edifício. E ele continua dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como saber, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então o que eu quero me referir é isto, que Deus usa, segundo o que o próprio São Paulo escreveu aos Efésios capítulo 4, e o irmão Branham respondeu: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para a perfeição deste corpo, para a conservação. O pastor conserva o rebanho, alimenta o rebanho, o mestre ensina, instrui, e assim por diante. Paulo disse, e o profeta veio e afirmou: essa noiva terá um ministério, sim, apóstolo, profeta, etc., para o aperfeiçoamento deste corpo. E você veja que quando Paulo falou em perfeição, logo ele jogou a coisa diretamente
a unidade. Isso quer dizer que não pode haver perfeição sem unidade. Ele não pode falar dessas coisas aqui aos Coríntios, que ele falou no capítulo 4 aos Efésios. Ele tinha que estar ocupando o papel e a caneta e a tinta para estar repreendendo, dizendo: mas como? Vocês ainda são carnais. E o profeta veio e disse: como se pode ensinar álgebra a quem não sabe nem o abecedário? Mas vamos ver o que é que conserva o crente limpo. É necessário que haja uma revelação do próprio Espírito Santo a respeito do sangue de Jesus Cristo. Ora, irmãos, não tenham dúvida alguma, se a pessoa não alcançou a revelação sobre o sangue de Jesus Cristo, ela nunca vence a carne, porque ela sempre vai encontrar que ela é uma miserável. O que eu não quero fazer, isto eu faço. Ela vai sempre se encontrar nesse desgosto, sempre patinando na mesma vida e sempre se condenando a si mesmo. Isto é muito bom até certo ponto. O profeta disse que ele preferia ver uma pessoa se corrigindo do que um aleijado andando. Ele disse que preferia ver uma pessoa se corrigindo do que um aleijado sendo curado, um paralítico andando. Não resta dúvida que isso é fundamental, você chegar diante do trono da graça e dizer: pequei, o meu pecado está diante de mim, miserável homem que sou, miserável mulher que sou, eu sei, conheço o meu erro. Mas eu te pergunto, se você fica ali toda a vida com a mesma história, você poderá crescer no Espírito, na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele ladrão que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, não ficou lá. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, você estará sob o meu reino de fato. Então não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa quem foi você, se de fato tem vindo uma revelação de sua salvação a você, você parte dali para o reino de Deus, o domínio do Senhor. E você se sente completamente seguro. Por quê? Você morreu. O ladrão crucificado morreu, pagou pela sua pena. Ele morreu no físico e partiu para ali com Cristo. É isso que tem acontecido comigo, com você. Agora, quando isto acontece? É quando você pode ter esta revelação de que os teus pecados têm sido lavados completamente. Hoje nós ouvimos como Deus pode pôr roupa limpa numa coisa suja, num caráter sujo. Se uma mãe não põe uma roupinha limpa numa criança suja, ela primeiro dá um banho na criança, a criança fica cheirosa, depois então ela põe aquela roupinha limpinha, cheirosa também. Deus vai nos pôr a roupagem da palavra num caráter manchado, sujo, quando nós vivemos somente dominados na nossa mente pela carne, guiados pela carne. Não. Se temos sabão, se temos água, temos roupa ainda que seja remendada, não justifica de maneira alguma andarmos fedendo, exalando mau cheiro. Não justifica nós ficarmos um dia sem tomar banho, se nós podemos tomar o banho. Não justifica de forma alguma nós andarmos com a mente suja. Não temos necessidade de sermos pecadores, com as nossas almas inseguras, quando Ele tem nos dado o cloro de Deus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você não tem
sujeira. Você não tem necessidade de casamento através de meio sujo do mundo. Sublime graça foi dado a você, foi dado a mim, o meio pelo qual eu posso viver limpo. Então por que viver sujo? Deus escondido e revelado em simplicidade. O profeta diz, a partir do parágrafo 200, agora para esta igreja, eu gosto disso, para esta igreja, uma carta que fosse assim para nós mesmos, diretamente, para a igreja do profeta, para a igreja de Pedro, de Paulo, de João, para aqueles que igualmente alcançaram fé preciosa, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Agora, para esta igreja, o que significa? Para você, que tem sido lavado, que tem sido redimido, que tem vindo a um novo nascimento, que tem tomado a roupagem limpa de Deus, a palavra de Deus, que tem tomado a mensagem do século para você. Nas mensagens que vêm de hoje em diante, não falhem em vê-lo, ele está se referindo aos selos. Reconheçam o dia em que estamos vivendo. Recordem, o sangue de Jesus Cristo põe o pecado tão longe de você que nem se encontra na memória de Deus. O Satanás astuto. Por isso nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Se os meus pecados, se os seus pecados, os nossos pecados foram afastados, se encontram muito longe da memória de Deus. Agora, Deus que não esquece nada. Veja que afirmação tremenda, gloriosa para um cristão salvo, para uma mulher que tenha sido uma prostituta, para um homem que tenha sido um ladrão. Reconheçam o dia em que estamos vivendo. Recordem, o sangue de Jesus Cristo põe o pecado tão longe de você que nem se encontra na memória de Deus. Agora, por que ele está finalizando essa mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade, com tal declaração, com tal advertência? Porque o que me adianta ter revelação dos 7 selos, das 7 eras? O que me adianta ser um mestre nas Escrituras sem que o sangue de Jesus Cristo tenha posto os meus pecados tão longe de mim, que nem se encontra na memória de Deus? Ora, se o meu pecado não se encontra na memória de Deus, ele tem que estar na memória de Satanás. Satanás sempre estará lembrando daquilo, usando aquilo, mas Deus nunca faz isto. Deus nunca está atrás de uma pessoa. Você fez isso, você está perdido, você é isto, acusador. Deus não é acusador. Não há nenhum crente que vive acusado pelo Espírito Santo. Ele é advertido, ele é orientado, ele é dirigido pelo Espírito Santo, mas não acusado. Quem acusa os filhos de Deus é Satanás. Glória a Deus, me sinto tão seguro nesta hora, como Moisés estava ali sobre aquela rocha, porque isto aqui é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Parece uma mensagem para a ceia do Senhor, mas eu pedi a Deus: Senhor, me dá uma mensagem para os teus filhos esta noite. Entrei, abri, foi isto, então por que vou deixar de dar? O sangue de Jesus Cristo põe o pecado tão longe de você que nem se encontra na memória de Deus. Você teria algum regozijo em saber disto? Por revelação divina? O sangue tira a mancha. O hino diz: o pecado havia deixado uma mancha carmesim, mas ele a lavou, deixando-nos brancos como a neve. Como posso eu estar completo? Como posso eu estar completo? O que me faria digno desta ceia, desta comunhão? O que me faria digno de tomar lugar entre os santos de Deus? As minhas qualidades próprias? Não, nunca, jamais.
Por causa do sangue que está entre Deus e eu. Por causa do sangue que está entre Deus e eu. Acho que não há uma ajuda maior para uma vida espiritual no presente momento em que estamos vivendo, senão esta, irmãos. Oh, como posso eu estar completo? O profeta dá a resposta: por causa do sangue que está entre eu e Deus. Nós temos várias mensagens em que o profeta diz que estes escolhidos estão debaixo do sangue. O sacrifício está somente sobre os escolhidos. Deus não pode olhar para esse pecador imundo e vê-lo branco como a neve, de maneira alguma, porque não olha para o mundo através do sangue. Na verdade, os eleitos de Deus detêm o mistério da iniquidade explodir. Detém, porque o sangue está entre, porque nós estamos entre, nós ainda estamos no mundo. Ló não é um tipo da noiva, mas se aplica, é a aplicação que o profeta faz. Deus não pôde queimar a Sodoma e Gomorra enquanto o justo Ló estava lá dentro. Deus não pode queimar essa terra enquanto essa noiva estiver aqui. É o que detém. Então o mundo se beneficia deste sangue, deste sacrifício, de uma maneira indireta, não diretamente. O único que se beneficia diretamente deste sangue é aquele que foi revelado pelo Espírito Santo a respeito desse sangue, a respeito desse sacrifício. E eu não quero de maneira alguma andar manchando sua alma. O diabo está por ali, você passa ali, ele quer jogar barro em você, ele quer jogar uma mancha, ele quer fazer espirrar um barro preto nas suas vestes brancas, mas quando tem um óleo nela que não deixa pegar, esse óleo é o Espírito Santo. Satanás, acusador dia e noite, cansando as mentes de minhas irmãs, dos meus irmãos, e que estão passando entre essas feras. Mas eu me lembro perfeitamente, se não me engano foi Marcos que diz que assim que Jesus resistiu o diabo, o que fez Deus? Os anjos vieram e o serviram. Ali entre as feras, o corpo de Cristo está passando entre feras, mas sendo alimentado por essas mensagens gloriosas do anjo do Senhor. Aleluia! Esse é o corpo de Cristo. Quando o Pai encheu aquele corpo do Espírito Santo, então ele disse: agora você pode ser provado. Vamos lá, meu filho. E ele tinha confiança naqueles 3 rapazes. Deus não evitou que eles fossem jogados na fornalha, mas a fornalha, o fogo, não impediu que Deus estivesse com eles lá. Não há grade, não há parede que impeça que Deus esteja em você dentro daquela casa, se é que lá é seu posto do dever. Nada impede. Retalha-se, pica-se os pedacinhos, não podem tirar Deus de você. Tranca, faz uma barra de cimento dentro de uma caixa forte de cimento, não podem tirar Deus de você. Troquem seu cérebro, não podem tirar Deus de você. Eu aceitei. Eu aceitei. Você pode dizer isso? Eu aceitei. Aleluia. Eu o aceitei. Eu sou um pecador, porém Ele é Deus. Ele não é pecador. Aleluia. A química está entre Deus e eu para aniquilar o pecado, o sangue. Então Deus me vê tão branco como a água no cloro. O pecado não está, nem pode alcançar-me, porque ali está o sacrifício. Onde, pois, está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? Como posso provar? Como posso sentir-me completo? Simplesmente crendo que este sangue está entre eu e o meu Deus. Eu não poderia nunca aproximar-me dele. Eu nunca poderia penetrar véu adentro.
Mas nós aprendemos uma coisa tremenda. Se aquele sacerdote entrasse ali véu adentro, sem a devida condição, ele morreria. E hoje é o contrário. Se o homem não entrar véu adentro, não estiver lá onde está o sacrifício, não estiver lá onde está a glória da Shekinah, aí que ele será morto. Aí ele está perdido. Mas tem que haver fé. É uma fé revelada no sangue de Jesus Cristo, que é a base, é o alicerce. E Paulo jogou este alicerce, ele diz: eu pus o fundamento como sábio arquiteto. Eu disse: esse fundamento dos apóstolos, dos profetas. Você tem um batismo verdadeiro, bíblico, você é batizado em nome de Jesus Cristo, e você tem que lançar isso na cara do diabo. Quando ele vem com arrazoamentos, quando ele vem tentando te afastar, você tem que dizer: Satanás, um nome foi invocado sobre mim, e esse nome é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais do que você sabe que esse nome é invencível. E esse nome foi invocado sobre mim pelo Espírito Santo. Onde, pois, está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? Nessa simples palavra que diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Onde está a nossa fé? O que Deus diz, assim aceite-o você. Você aceita essa honra para você? Que você é uma dama? Você aceita que você é uma dama cristã? Você é aquele tesouro, aquela pedra preciosa que o homem viu no campo e deu tudo para adquirir aquele campo por causa de você? Você admite isto? Ninguém toma esta honra para si sem que Deus o chama. Se é que temos a revelação da nossa chamada para o seu corpo, nós tomamos esta honra e, mais do que isso, nós damos a vida por esta honra. Isso é como uma mulher verdadeira, casada. Ela toma a honra de uma dama e dá a vida pela sua honra. Aquela moça dá a vida pela sua honra, porque reconheceu que tem honra dada pelo próprio Deus. Mas como pode você lançar pérolas aos porcos, botar pedras preciosas no focinho de porco? Ele vai pulsar com essas pedras, ele vai meter esse diamante, esse brilhante, esse ouro na lama. O que adianta o preço na mão do tolo, diz Salomão? O que adianta essa mensagem? Não há preço maior do que essa mensagem. Não há brilhante mais caro do que essa mensagem. Não há coisa mais cara no mundo do que essa mensagem. Mas o que adianta essa mensagem num coração sem revelação? Onde, pois, está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? O que Deus diz, assim aceite-o você. Deus diz que você é comprado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Se você aceita, você dá a sua vida por isso. Você não põe isso em jogo. Você não dá isso em troca de todo mundo. Porque quando Satanás vem lhe oferecer uma partícula do mundo, você se lembra que você tem todo o reino dos céus. O diabo não pode dar mais do que uma partícula do mundo para cada pessoa. Ele não pode fazer mais do que isto. E sabendo disto, que é temporariamente, quando você tem todo o reino eterno reservado para você. Isso é conhecimento. Não é pela sua dignidade, não é pelo que você é, não é pelo que você foi, é pelo que Ele é. Eu sou pecador, mas Ele é Deus. Aleluias! Glória a Deus! O que Deus diz, assim aceite-o você. Deus agora está se escondendo na simplicidade de um grupinho humilde.
porém algum dia breve se manifestará. Ó irmão, como sempre tem feito nas eras passadas, o amo? Eu Não é maravilhoso? Oxalá que a mensagem produza o que deveria produzir em você. Não que eu traga você a um lugar onde esteja buscando coisas bonitas, com flores, ou onde ver a Deus em grandezas, em muita emoção. Observe a humildade da coisa e então verão a Deus. Quando Elias estava na caverna, lhe apareceu fumaça, sangue, trovões, relâmpagos. Vê você todas estas coisas, sensações que temos visto? O sangue na frente, nas mãos e demais sensações? Essas coisas não moveram o profeta. Ele permaneceu quieto, mesmo vendo fumaça, sangue, trovões, relâmpagos. Ele ficou quieto, ficou quieto. Aqui está um confronto com Efésios. Os coríntios estão lá e tomavam o culto todo em línguas e inchavam o pescoço de falar língua e aquela coisa toda, e Paulo está aqui. Aqui está um confronto com Efésios. Todos armados com a armadura de Deus, todos tão sérios como podem estar, encarando as coisas de Deus, encarando o inimigo, encarando todo mundo com a devida responsabilidade, sabendo que o inimigo é perigoso e não lhe dá chance, porque ele penetra. Não pense que uma olhadinha apenas seja menos do que uma brecha para ele, um deslizezinho seja menos do que alguma coisa que possa perfurar. O profeta está ali, sensações, sangue na mão, ele disse. Quantos já viram sangue em minhas mãos? O dia que eu entreguei a mensagem no tabernáculo, alguém disse: eu vi suas mãos puro sangue, mas não permaneceu. Suas mãos estavam puro sangue quando o Senhor estava pregando. Eu limpava a minha vista e só via sangue nas suas mãos. Muitos viram a coluna de fogo como ela está ali na fotografia, sobre a cabeça do irmão Branham, que nem sequer foram batizados em nome de Jesus Cristo. E às vezes outros que creram a mensagem não viram. E muitos que viram, mas não creram. E Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia! Ali está o profeta numa fase de quem sabe o que é isto. E quem sabe por que está dando glória a Deus. E quem sabe por que está cantando, por que está louvando. Aquela irmã sabe, aquele irmão sabe. Essas coisas não moveram o profeta. Ele ficou quieto, porém logo ouviu a um som aprazível, que ele ficou quieto. Discernimento, revelação, tudo isso vem numa hora de silêncio, numa hora em que podemos calar, silenciarmos. A vara de Arão reverdeceu na hora que a terra descansava. Tudo era silêncio, tudo estava quieto.
Então ali estava o profeta Elias. E ele ficou quieto, porém logo ouviu um som aprazível, manso, que foi a palavra. Então cobriu o rosto e saiu. Foi isso. Recorde, amigo, não ande buscando as coisas grandes, pois Deus fala de grandes coisas. Você diz assim: pois Deus fala de grandes coisas. Virá o tempo quando haverá isto e aquilo, coisas grandes. Oxalá estejam captando o que eu lhe estou dizendo. Você pode estar esperando algo tão grande, e quando em verdade suceder, será tão singelo que você nem o verá. Nem o verá. Eu não posso nos levar a esperar outra coisa, a não ser aquilo que o profeta levou o povo a esperar, aquilo que ele pregou. Vejamos aqui, Estado Religioso, Demonologia, volume 3. Somos todos filhos de Deus quando somos nascidos de novo. Aqui vamos voltar um pouquinho o pensamento. Aquilo vem. E a coisa verdadeira é que Deus quer que nós saibamos disto, que nós somos seus filhos. Ele quer saber a honra que você tem. Ele quer que você saiba que honra Ele te deu, para você saber dar valor. Qual o preço que Ele te deu, para você saber dar valor. Então você não faz aquilo outro, é porque você dá valor em si mesmo, não é porque alguém proíbe, não. A coisa é totalmente diferente. É porque você conhece quem é você. Você sabe da honra que Deus te deu. Mas vejamos aqui adiante. Agora recordem, o templo de Salomão foi todo planejado sobre o mundo. E aqui vem uma rocha deste lado, e uma rocha torcida daquele lado, e um cortava deste lado, um cortava daquele lado, mas quando isto se juntou, lá não havia um zumbido de serrote, nem um som de martelo. Cada coisa foi exatamente para seu lugar. Deus foi o instrutor daquilo. Oh, mas aleluia! Glória a Deus, Senhor. Você quer ver? Glória a Deus. 1 Reis capítulo 6, você encontra a edificação do templo. 1 Reis capítulo 6. No versículo 7 está escrito: e edificava-se a casa com pedras preparadas. Já nós chegamos ali nessas pedras. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Oh Jesus! Agora vê aqui o que Pedro diz. Veja aqui só. O Espírito Santo vai lembrando a gente as coisas, vai concordando. 1 Pedro 2, verso 4 em diante. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você não vai dizer: eu estou pertinho de Deus, porque me arrepio todos os dias, porque sinto a tremenda sensação quando estou na igreja, e quando canto e tudo mais. Você sabe mais do que isso. Você sabe mais do que os pentecostais. Você não está em Coríntios, você já chegou em Éfeso. Você não está na lei do Jordão, você já passou pelo Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. Você tem entrado na Canaã, e a Canaã significa justamente a vitória do crente, recebendo o batismo do Espírito Santo, mas enfrentando ainda problemas, enfrentando lutas, vendo companheiros caindo, casando-se sob um voto mútuo com um moço que ia amanhã, aquele moço roendo a corda, e aquela moça roendo a corda com ele, em lutas
lutas daqui, lutas dali, decepções daqui, decepções dali. Canaã não fala de milênio, não, está falando da sua entrada nesta mensagem viva, esse selo dessa mensagem viva. Batismo do Espírito Santo é fé na mensagem, no que Deus diz. Voltemos aqui. Onde está, pois, nossa fé para crer na simples palavra de Deus? O que Deus diz, assim aceite você. Se você aceita que ele é Elias, Malaquias capítulo 4 está muito bem, um bom passo. Mas precisa ver agora se você aceita o que ele diz que você é. Você aceita que eu sou um pastor? Você aceita que esses irmãos são pastores, são ministros? Você aceita esses diáconos? Você aceita que aquele irmão é um irmão espiritual, é um eleito? Mas quando a igreja souber o que ela é, conhecer a sua posição, um dia isso acontecerá. Então virá o rapto. Quando você souber o que você é, você dará valor nesta honra individual. Saber o que ele é, muito importante. Oh, que passo glorioso! Saber que Jesus é Salvador, o diabo sabe, os demônios sabem, os denominacionais sabem. Agora quem é você? Vamos voltar aqui. Somos todos filhos de Deus quando somos nascidos de novo. E a coisa verdadeira é que Deus quer que nós saibamos disto, que nós somos seus filhos. Aleluias! Então não somos mais carnais para vivermos em contendas, mentiras, desavenças, namoros carnais, casamentos carnais, vida carnal, desentendimento, falta de compreensão, falta de fé na simples palavra de Deus. Sempre queremos ver uma montanha fazendo ali um rebuliço, um vulcão se levantando dali, para crermos que Deus está ali. Não! O profeta viu tudo isso e ficou quieto. Quando ele teve essa vindicação tremenda na mensagem da graça, 3 arco-íris, os esquilos e os mosquitos que pararam, o sol brilhou e tudo mais assim, ele disse: você me pergunta, você teve uma grande sensação? Ele disse: não, dá apenas assim uma segurança, uma coisa de prazer, de confiança por dentro. Eu pude entender o que ele quis dizer, porque a gente também prova algumas experiênciazinhas desta natureza. E você cada dia mais sabendo isolar o vírus, conhecendo o que é essa carne. Um dia ele foi além da cortina do templo, e de lá ele olhava e via sua carne, sua carcaça ali embaixo. E ele com suas mãos assim, ele disse: mas como pode eu estando nessa altura aqui, nesse lugar, querer voltar para aquilo lá embaixo? Quem quer voltar? O hino disse: estou muito alto. Ele diz aqui: eu sei que estou num lugar muito alto, e se eu cair me despedaço. E fico a orar ao meu Salvador: esforça a minha coragem, Senhor. Aleluia! Você tem deixado isto? Todos aqueles cuidados que te rodeavam, excessivos, desapareceram, e por isso o complexo desapareceu. A frustração tem de desaparecer. E você é uma filha, você é um filho de Deus. Vamos, encare de uma maneira real aquilo que Deus diz que você é. Fiquemos de pé, irmãos. Creiam naquilo que Deus diz que nós somos. Somos filhos de Deus. Então temos mais autoridade do que os próprios anjos. Aqui a oração pelas peças de roupa. E há uma fé no seu coração, que a palavra é suficiente para fazer tudo o que você necessita. Tudo o que você precisa, tudo o que você necessita está na palavra que você ouve. Glória a Deus. Eu disse: se a pregação que você ouve não realiza aquilo que você esperava, muito menos a oração que você vai receber. A oração seria apenas um selo,
daquilo que você recebeu enquanto você ouvia a palavra de Deus com interesse. Deus falando com você, te identificando em seu corpo. Creia agora de coração. Se você ainda não tomou essa posição, tome agora nesse instante. Se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, peça o teu batismo agora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E não deixe para amanhã. Você diz: para tudo tem um tempo. Sim, meu irmão, minha irmã, tudo tem um tempo. Quem pode dizer que você vive amanhã? Quem pode afirmar isto? A Bíblia diz: o dia se chama hoje e a hora se chama já. Glória a Deus, aleluia. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Cante comigo. Sinta o amor de Deus. Feche os seus olhos. Levante suas mãos para os céus. Se alguma coisa te envergonha diante de Deus, creia no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Creia no poder de Deus. Amém, Senhor. Ó Deus, nós pedimos pela Tua graça e o Teu amor, que isto vá em cada coração, selado pelo Teu Espírito. Somos Teus filhos, conhecemos o que é a nossa carne, quais são os seus desejos, qual a sua inclinação, mas podemos proclamar a vitória, porque a bandeira ensanguentada do Filho de Deus foi alvorada em nossa vida, e vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvora a sua bandeira contra ele. Sim, ó Deus, isto é a mensagem viva, na qual o Senhor tem nos dado uma fé viva, fé simples na palavra de Deus. Toma-nos em Tuas mãos, mortifica esta fé que o Senhor tem nos dado. Dá-nos um ânimo renovado, Senhor, no Espírito, Senhor. Dá-nos um Espírito disposto, pronto para orar, pronto para Te glorificar, pronto para se pôr de pé e dizer amém a toda a palavra do Senhor. Dá-nos estes corações puros, ó Pai, e nesta hora, ó Deus, Satanás fica fora de todas as mentes, de todos os corações que têm sido abertos para Ti. Ó Espírito Santo da graça, crendo no sangue derramado na cruz, nós continuamos andando como filhos de Deus, vivendo como filhos de Deus, olhando como filhos de Deus, pensando como filhos de Deus, falando como filhos de Deus. Oh, aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Toma os Teus filhos em Tuas mãos, dá vitória daquele que estava assim um tanto duvidoso. Vamos, lança a dúvida fora, entra no santuário, entra a fé lá dentro, pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. As enfermidades estão aniquiladas pelo poder da palavra, tanto daqueles que estão presentes, tanto daqueles que estão ausentes, mas quisessem fé nesta hora. Alguém exercendo fé por alguém, as peças de roupa vão ungidas, os pedidos de oração estão diante do Deus eterno, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, do Conselheiro, do Maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Senhor, enche-nos do gozo do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, ó Deus.
Pai. Amém, Senhor Jesus, amém. Aleluias, aleluias. Sublime graça do Senhor, que amor infeliz salvou. Aleluia. Senhor, nos abençoe. Abençoe um outro. Mais ainda. Bênção sobre bênção. Glória sobre glória. Fé sobre fé. Aleluias. Marche como a filha de Deus. Entre no ônibus como a filha de Deus. Desça do ônibus como a filha do Senhor. Entre no trabalho como um filho de Deus. Entre e sai sempre como uma filha e um filho de Deus. Isso é o que você é. Você não é menos do que isso. Amém. Amém.